Por trás de cada clique, cada toque na tela, cada comando que a gente dá, existe uma espécie de governante invisível ditando todas as regras. Hoje, a gente vai desvendar que força é essa que transforma uma caixa de metal e silício numa ferramenta tão poderosa. Vamos entender o que é e como funciona de verdade um sistema operacional. Pensa só um pouco. Um computador, no fundo, é só um amontoado de peças, né? Processador, memória, disco. Sozinho, o hardware não faz absolutamente nada. Fica lá, inerte. Então a pergunta é: quem é que está no comando? Quem é que rege essa orquestra toda para que a gente consiga trabalhar, jogar ou navegar na internet? A resposta, claro, é o Sistema Operacional, ou SO. Ele funciona como o grande intermediário. É a ponte que conecta o hardware com os aplicativos e, no final das contas, com a gente. É o SO que controla cada pecinha do hardware e coordena como tudo vai ser usado, garantindo que o sistema funcione em perfeita harmonia. Então, a melhor forma de enxergar o SO é como se ele fosse o gerente geral do computador. Ele mesmo não executa uma tarefa útil para si, não. O que ele faz é criar o ambiente perfeito para que todos os outros programas possam fazer o trabalho deles. E essa analogia com o governo, olha, é perfeita. Pensa bem, um governo não constrói as casas nem escreve os livros, certo? O software também não. O papel dele é estabelecer as regras, gerenciar os recursos e garantir que os aplicativos tenham tudo o que precisam para funcionar de um jeito eficiente e, claro, seguro. E o que é mais interessante nisso tudo é que o sistema operacional precisa enxergar o mundo de duas formas completamente diferentes. Ele serve a dois mestres, por assim dizer: a pessoa que está usando e a própria máquina. Do nosso ponto de vista, o que importa mesmo é a facilidade de uso. A gente quer uma interface amigável, quer conveniência, quer que tudo seja rápido. Já na visão do sistema, a prioridade é outra, bem diferente. É ser um alocador de recursos. O SO precisa gerenciar o tempo do processador, a memória, os dispositivos, e tem que fazer isso de forma justa e eficiente, para evitar conflitos e garantir que a máquina seja usada ao máximo. E essa visão do que é fácil de usar muda radicalmente dependendo do aparelho. Num PC, a otimização é para a experiência de uma pessoa só. Num mainframe, com vários terminais, o foco é maximizar o uso dos recursos para todo mundo. Em celulares, a interface de toque é a rainha. E em sistemas embarcados, tipo dentro de um carro, o SO opera ali nos bastidores, quase sem nenhuma interação direta. Tá, mas como é que o sistema operacional consegue de fato manter o controle total sobre tudo? Bom, ele usa alguns mecanismos de poder que são fundamentais para garantir sua autoridade sobre o hardware e todos os programas. O primeiro desses mecanismos são as interrupções. Pensa nelas como um tipo de telefone vermelho direto para o sistema operacional. Quando um dispositivo de hardware, tipo o teclado, precisa de atenção, ou quando um programa precisa de um serviço, ele manda um sinal. A CPU para o que estiver fazendo na hora e passa o controle imediatamente para o SO, que vai lá e resolve a situação. Para que essa transferência de controle seja segura, o sistema opera em dois modos diferentes. Os nossos aplicativos rodam no modo usuário, que tem acesso limitado, mais restrito. Quando um aplicativo precisa de algo crítico, como ler um arquivo, ele faz uma chamada de sistema, que é o que a gente vê no diagrama. Essa chamada é como um pedido formal que passa o controle para o modo kernel. E é nesse modo que o OS tem privilégios totais, poder de administrador, para executar a tarefa. Assim que ele termina, devolve o controle para um modo usuário e vida que segue. E isso nos leva direto para as instruções privilegiadas. São comandos tão poderosos, mas tão poderosos, que um programa comum poderia usar para derrubar o sistema inteiro. Coisas como gerenciar a memória ou controlar dispositivos só podem ser executadas no modo kernel. É a principal linha de defesa do SO, impedindo que um único aplicativo cause um caos generalizado. Mas e se um programa entrar num loop infinito e simplesmente se recusar a devolver o controle? Bom, para isso o SO tem uma carta na manga, o timer. É um reloginho programado para disparar uma interrupção depois de um certo tempo. Não importa o que o programa esteja fazendo, quando o alarme do timer toca, o controle volta força para o sistema operacional. Ninguém pode monopolizar o processador. Agora que a gente já entendeu como o SO se mantém no poder, dá para a gente ver no que ele foca no dia a dia. Basicamente, são 3 tarefas principais que formam a essência de manter um computador funcionando de forma organizada. E essas 3 grandes responsabilidades são gerenciar os processos que estão rodando, alocar a memória principal e organizar o armazenamento de dados nos discos. Vamos dar uma olhada rápida em cada uma. Olha, aqui tem uma distinção que é fundamental. Um programa guardado no disco é uma coisa passiva, é só um arquivo.
Mas no momento em que ele é carregado na memória para rodar, ele se torna um processo, uma entidade ativa. O SO é o gerente responsável por criar, agendar, pausar e encerrar todos esses processos que estão competindo pela atenção do processador. Em seguida, vem o gerenciamento de memória. A memória principal, a RAM, é um recurso super importante e, claro, limitado. O SO tem que decidir o tempo todo quais processos e dados entram ou saem da memória, alocando e liberando espaço para garantir que a CPU sempre tenha algo útil para processar. E por último, o armazenamento. Essa imagem ilustra a hierarquia de forma brilhante. Lá no topo, a gente tem os registradores e a memória cache, que são super rápidos, mas bem pequenos e caros. E lá na base, temos armazenamento massivo e barato, como discos e fitas, só que muito mais lentos. O trabalho do SO é gerenciar a movimentação de dados entre esses níveis todos para equilibrar a velocidade, custo e a necessidade de guardar as coisas permanentemente. A arquitetura dos computadores, claro, não parou no tempo, e os sistemas operacionais tiveram que evoluir junto, especialmente com a chegada de múltiplos processadores em um mesmo sistema. Colocar mais de uma CPU numa máquina traz vantagens enormes. Primeiro, o throughput, ou seja, a vazão aumenta. A gente consegue fazer mais trabalho em menos tempo. Segundo, tem uma economia de escala, porque compartilhar periféricos é bem mais barato do que ter vários computadores separados. E claro, a confiabilidade aumenta. Se um processador falhar, os outros podem assumir o trabalho dele, evitando uma parada completa. E a arquitetura disso também evoluiu. A imagem da esquerda mostra o modelo mais antigo. Várias CPUs separadas, cada uma no seu quadrado, compartilhando memória. Hoje, o padrão é o modelo da direita, sistemas multi-core, onde vários núcleos de processamento moram num único chip. A comunicação dentro do mesmo chip é muito mais rápida. É por isso que quase tudo hoje em dia, de computadores a celulares, é multi-core. Dos supercomputadores até os sistemas que rodam nos nossos eletrodomésticos, o sistema operacional é o verdadeiro herói anônimo da era digital. A questão que fica no ar é, à medida que a computação se torna cada vez mais invisível, mais integrada nas nossas vidas, qual vai ser o próximo grande desafio para esses governantes silenciosos? Obrigado pela companhia nessa análise.